Eu quero começar esse vídeo aqui lendo algumas publicações na internet. A primeira delas é da comunidade do Nando Moura, de ontem, e ele diz o seguinte aqui, olha. Bolsonaro, com uma postagem, colocou fim na nojeira de 4 dias da esquerdalha. Ele se refere ao carnaval aí. Obrigado, presidente, por dar voz àquilo que nós tentamos dizer e mostrar o quão pervertidos e imundos esses caras podem ser. Quero uma urna eletrônica para poder digitar 17 todos os dias. Eu quero aqui ressaltar a urna eletrônica, porque eles criticavam a urna, diziam que era fraudável, que se o Bolsonaro não ganhasse é porque a urna eletrônica foi fraudada. Não dá para entender realmente, eles são extremamente contraditórios, não dá para entender. Tudo bem, aqui você tem o Nando Moura, mais uma vez passando pano para o Bolsonaro. Ele é o passador de pano oficial do Bolsonaro. Você tem o presidente cometendo um crime, na verdade 2 crimes, né? Um crime de improbidade administrativa, que foi não ser digno, não estar condizente o comportamento dele com o cargo que ele exerce, que é no caso do presidente, e outro crime que foi a divulgação de imagem obscena. Então você tem aqui o Nando Moura passando pano para 2 crimes do presidente. Os defensores da lei e da ordem, os defensores da moralidade passando pano para crime. Tudo bem, primeiro ponto. Segundo ponto, uma publicação do Olavo de Carvalho de hoje. E ele diz o seguinte aqui, o Olavo de Carvalho, na página do Facebook dele. Jamais gostei da ideia de meus alunos ocuparem cargos no governo. Mas, como eles se entusiasmaram com a ascensão do Bolsonaro e imaginaram que em determinados postos poderiam fazer algo de bom para o país, achei cruel destruir essa ilusão num primeiro momento. Mas agora já não posso me calar mais. Todos os meus alunos que ocupam cargos no governo, umas poucas dezenas, creio eu, deveriam, no meu entender, abandoná-los o mais cedo possível e voltar à sua vida de estudos. O presente governo está repleto de inimigos do presidente e inimigos do povo, e andar em companhia desses pústulas só é bom para quem seja como eles. Aqui, postagem de hoje do Olavo, pulando fora do barco do Bolsonaro. Já falei isso em outro vídeo, que os ratos são os primeiros a abandonar um barco naufragando. Então você tem a turma aqui abandonando o barco do Bolsonaro. O que eu acho engraçado nessa publicação, e é mais uma contradição dessa turma, né, que eles são muito contraditórios, eles não conseguem decidir o que eles apoiam e o que eles não apoiam. Ele fala no começo aqui, olha, que ele jamais gostou da ideia de ter olavistas no governo. Só que ele achou que fosse injusto destruir essa ilusão. Você tem uma publicação aqui do Olavo, do ano passado, 7 de outubro, logo após o primeiro turno da eleição. E ele fala o seguinte aqui, olha, bancada olavética no Congresso, segundo Paulo Briguet. E ele cita vários olavetes, vários olavistas que entraram no parlamento. Inclusive alguns que apoiam o Bolsonaro e fazem parte da cúpula bolsonarista. Vou citar alguns aqui, Eduardo Bolsonaro, Joyce Hasselman, Bia Kicis, Flávio Bolsonaro, Major Olímpio. Daí ele fala no finalzinho aqui, olha, acrescentem os faltantes, por favor. Você vê o Olavo todo animado, todo empolgado, porque agora ele poderia controlar o governo de algum modo, teria influência sobre o governo. Indicou 2 ministros, como vocês sabem. Tem uma porção de olavistas lá dentro do governo, ditando a agenda ideológica do Bolsonaro. O Bolsonaro, quando fez o discurso de vitória, estava com o livro do Olavo na mesa dele. Ou seja, a influência do Olavo de Carvalho é muito grande no governo. Ou era, pelo menos, porque tem perdido espaço para os militares. E o Olavo se opõe aos militares. Já teve uma briga entre o Olavo e o Mourão. Vivem trocando farpas na internet. Os militares, que estão tentando buscar um pouco de racionalidade no governo, estão em briga interna com os olavistas, que são malucos, que são insanos, que são teóricos da conspiração. Pessoas que vivem no mundo de delírio, assim como o Olavo de Carvalho vive também. Então você tem tido uma briga ali entre uma ala, os militares, que querem governar de maneira séria, de acordo com as tradições governamentais do passado. E aqui eu não estou elogiando os militares não, porque para mim eles são tão perigosos quanto os olavistas, em termos de governo e de democracia. Foi um pacto com o demônio que eles fizeram, que foi de um lado olavistas e de outro lado os militares. Para onde pender isso aí é um perigo tremendo. Então, assim, não é um elogio aos militares, embora a gente saiba que eles são muito mais razoáveis e muito mais próximos à realidade do que os olavistas jamais serão. Então a briga está interna ali, entre a ala olavista e a ala militar. E nessa briga, os militares vão ganhar, porque o Bolsonaro é um incompetente completo. Todo o pronunciamento dele, ele comete alguma gafe, algum tipo de pronunciamento controverso e que abala as estruturas do governo. Então a tendência é que os militares façam um golpe interno ali, real ou simbólico, para isolar o Bolsonaro. E assim como consequência, isolar também os olavistas, que são a ala maluca do governo, que é a ala dos astrólogos, dos fanáticos, da seita do Olavo. Então o que o Olavo está fazendo aqui, com esse pronunciamento dele de hoje, solicitando que os olavistas, conclamando que os olavistas saiam do governo, é uma retirada estratégica do Olavo, porque ele sabe que cabeças vão rolar. Só que, por outro lado,
Os olavistas, aqui você inclui Olavo, Nando Moura, Bernardo Kister, Terça Livre, aqueles que usaram a internet como ferramenta de ascensão política, eles estão intimamente vinculados ao Bolsonaro. Eles podem tentar se afastar, eles vão tentar se afastar, mas eles não podem se afastar, porque a eleição do Bolsonaro, em grande parte, dependeu também deles. Eles querem tirar o corpo fora porque eles sabem que o governo Bolsonaro está fadado, que os militares vão tomar o controle e que o Bolsonaro vai cair de um modo ou de outro. Possivelmente já são conversas internas que estão rolando ali para derrubar o Bolsonaro. Todos os dias surgem notícias sobre isso, sobre uma conspiração interna para tentar fazer um impeachment branco, para isolar o Bolsonaro porque ele é uma ameaça à presidência. O presidente é uma ameaça à presidência. O Olavo só está se adiantando. É um movimento estratégico do Olavo. Olavistas, vamos tirar o corpo fora antes que sobre pra gente. Só que vai sobrar pra eles. Eles não têm como fugir disso. O Bolsonaro também é Olavo. Não tem como fugir. O que eu quero saber que vai acontecer agora, e essa é a minha dúvida, é como os olavistas vão reagir. Eles vão acolher o chamado do Olavo? Eles vão respeitar esse chamado do Olavo, do guru deles, ou não? O Nando Moura, o passador de pano oficial do Bolsonaro, ele vai obedecer ao guru dele ou vai obedecer ao dono dele? Vai obedecer ao Olavo ou ao Bolsonaro? Vai obedecer à devoção ou à política? Porque de um modo ou de outro, eles vão cair. Eles vão cair junto com o Olavo, ou junto com o Bolsonaro, ou junto com os dois. Porque todos esses vão cair. Porque tem muita sujeira embaixo disso, gente. É muita sujeira. O Olavo é uma figura problemática por si própria. E o que você tem visto agora são acadêmicos vindo mostrar como o Olavo não é nada. Não é filósofo, não é analista político, não é historiador, não entende de nada do que ele fala. Qualquer professor universitário que vem aqui e analise qualquer texto do Olavo, no ato demonstra como ele não sabe de nada, como ele é um mentiroso, como ele é um charlatão. É uma questão de tempo para que o Olavo perca toda a credibilidade dele. Porque eu sei que a academia já está se mobilizando para isso. Professores universitários, PhDs em filosofia, que estão analisando a obra do Olavo e vão desmontar esse lixo que eles chamam de filosofia. E por outro lado, você tem o Bolsonaro, que é uma bomba relógio. Ele vai se autodetonar em algum momento. Ele e os filhos são completos ineptos. O governo do Bolsonaro não precisa de oposição, porque ele é a própria oposição. Eu penso particularmente que o Bolsonaro levou essa campanha eleitoral como se fosse uma farra, como se fosse uma brincadeira. Ele não imaginava que ele fosse ganhar. E depois que ele ganhou, ele não sabe o que fazer com o poder. Não tem o menor preparo, ele não sabe o que fazer. Ele não sabe para onde ir, não sabe se articular, não tem articulação política. Geralmente tem um período que é a lua de mel dos presidentes. Alguns meses que eles têm para poder articular as coisas, poder criar uma base de suporte, poder passar projetos importantes. O Bolsonaro já destruiu isso em menos de 3 meses. É um inepto, é um incompetente. Então ele vai se autodestruir. E não precisa do PT, não precisa da oposição política da esquerda, não precisa da oposição política de centro, não precisa da oposição. O Bolsonaro vai se autodestruir. Basta você ler o jornal hoje, você vai ver uma série de escândalos, de crises autocriadas. Escândalos internacionais, inclusive. Esse do vídeo que ele publicou aí, do Golden Shower, né? Publicou um vídeo pornográfico no Twitter, virou um escândalo mundial. The Financial Times, um jornal super importante financeiro dos Estados Unidos, chamou isso de P-Gate, em referência ao Watergate do Nixon, que seria um escândalo que vai derrubar o Bolsonaro. O escândalo do xixi. Para vocês verem como deprimente é isso. Quão deprimente esse governo que essas pessoas elegeram. E que o Olavo ajudou a eleger. E que o Nando ajudou a eleger. E que o Bernardo Kister ajudou a eleger. Eles elegeram uma piada, um meme, uma bomba relógio. E agora eles querem fugir. Agora o Olavo está pulando fora do barco. Porque sabe que isso vai sobrar para eles. E talvez o Olavo pense que se ele fugir nesse momento, a gente vai esquecer dele. Ah, o Olavo saiu, agora tudo bem. Deixa o Olavo do canto ali, deixa o Olavo quietinho ali, porque ele não faz parte do governo mais. E o que eles querem? Eles querem se afastar agora para manter esse capital político e social que eles criaram e eleger outra pessoa depois. Só que isso não vai acontecer. A gente não vai esquecer do Olavo, e a gente não vai esquecer do Bolsonaro também não. E a gente não vai esquecer do Nando. Porque essas pessoas são perigosas e elas colocaram o incompetente no poder. E esse momento agora demonstra também a incompetência do Olavo e do Nando. Pessoas que são incapazes de reconhecer um fiasco político na mão deles. Eles apoiaram uma piada. Eles puseram no poder um bonecão incompetente. Vai virar agora um marionete dos militares. Eles falaram tanto do Haddad que era o poste do Lula, agora eles vão ter um poste dos militares. Parabéns. Parabéns, Olavo, parabéns, Nando. Vocês conseguiram. Vocês botaram um poste dos militares no governo. E podem tentar fugir desse governo. Vocês não vão escapar. Vocês não vão escapar. E quando o governo cair, e quando o Olavo cair, todos vocês vão cair junto. Um bando de incompetente, de ineptos políticos. Eu quero agradecer aqui a Heloísa de Carvalho, que é filha do Olavo, e que é um arquivo vivo
do que o Olavo fala, das maluquices do Olavo. Passo para ela um print, em 2 minutos ela me manda já um print da fala do Olavo, de alguma sandice do Olavo. Então, brigadão, Heloísa. Acompanhe o canal dela, vou deixar o link também para vocês na descrição aqui do canal da Heloísa de Carvalho para vocês acompanharem. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa questão aí. Primeiro, sobre o Olavo de Carvalho tentando fugir do governo do Bolsonaro. Se ele vai conseguir se desvincular dessa imagem. E 2, se vocês pensam que o Bolsonaro vai virar um poste dos militares. Me digam aí no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!